Rosária Rabeira, me entrevistar a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Cara Rosária, muito bem-vinda aos estúdios, bom dia. Bom dia, Narciso. É um prazer, uma felicidade muito grande estar aqui no dia de hoje, dialogando um pouco sobre a assistência social no município de Aracaju. Nós aqui agradecemos. Que balanço você faz? Você está há quanto tempo à frente da assistência, nessa nova passagem, né? Porque você já teve outras passagens no comando da secretaria. E que balanço a gente poderia fazer dessa gestão de Edivaldo na assistência social? Veja bem, eu cheguei, na verdade, na assistência social agora em maio, né? Então tem pouquíssimo tempo, praticamente 4 meses aí e pouco, né? Para fechar esse ciclo, fechar essa gestão, né? A assistência social nessa nova gestão do prefeito Edivaldo Nogueira, né? É preciso considerar, né, que passou por algumas dificuldades, assim como no país inteiro. Nós tivemos, né, nesse processo aí uma pandemia, onde a assistência social foi a política pública mais afetada. Né? Mais afetada do ponto de vista do desfinanciamento dessa política no país inteiro, né? E, contraditoriamente, né, foi, né, a política pública onde, né, nós tivemos a necessidade de implantar mais serviços no processo da pandemia. Né? Assim, muito interessante que quando a gente fala nesse processo da pandemia, né, a gente se volta muito para a questão da saúde, até porque é a política pública que diretamente lidou com a doença. Né? Mas a assistência social ela teve um papel também fundamental nesse processo. Né? Por exemplo, durante esse período, nós tivemos, né, que ter todo um trabalho, né, com a população em situação de rua, que não poderia ficar exposta nas ruas da cidade. Isso, né, fez com que nós tivéssemos a necessidade de implantar novos serviços, né, na assistência social, né, e fazer a implantação de novos serviços com o desfinanciamento total da política. Né? Só para você ter uma ideia, Narciso, antes desse processo, a Prefeitura de Aracaju ela tinha um financiamento do governo federal de mais de 50% na política da assistência social. Hoje, esse financiamento caiu para 20%. Então, a Prefeitura de Aracaju, na verdade, é quem mantém, né, a política de assistência social na cidade. Né? Entra com mais de 80% do financiamento dessa política. E houve ampliação em números ou o orçamento é o mesmo? Não, o orçamento é o mesmo. Né? O orçamento é o mesmo. Né? O orçamento, do ponto de vista do município, ele foi ampliado. Né? Mas perfeito. do ponto de vista do financiamento da União, né, isso retroagiu, diminuiu. E isso no país inteiro. Né? Para hoje que o cidadão e a cidadã que está nos ouvindo pudesse ter um parâmetro. Nós estamos falando de milhões aí, mais ou menos em quanto, em termos de perda? Então, né, em termos de perda, nós hoje temos uma perda em torno de 15 a 20 milhões de reais. Né? Hoje a União entra apenas com 10 milhões. Com 10 milhões para a política pública. Né? O que é muito pouco. Né? Porque, só para você ter uma ideia, hoje, no cadastro único, que é o cadastro, né, que mapeia as famílias, né, em situação de pobreza nos municípios brasileiros, na cidade de Aracaju, nós temos cerca de 118 mil famílias dentro do cadastro único. Né? E isso dá mais de 240
pessoas dentro do cadastro único, né? Então, isso significa, né? O que é que significa o cadastro único para os municípios brasileiros? Significa, né? São aquelas famílias que trazem demandas não apenas no campo da assistência social, elas trazem demandas, né? Relacionadas a todas as políticas públicas, né? É um cadastro, por exemplo, que ele gera, né? Ele gera 32 tipos de benefícios para as famílias brasileiras, né? Então, é um cadastro fundamental, né? Onde as diversas políticas públicas, elas podem se utilizar, né, desse cadastro para que possa requalificar, para que possa melhorar os serviços que são prestados à população, em especial a essas famílias. Com relação à estrutura da assistência social, a gente sabe que para muitas pessoas fica claro sempre qual é a estrutura da saúde, né? A estrutura da saúde é a unidade básica de saúde. Em termos de estrutura de atuação da assistência social, o que é que nós temos de equipamentos? Então, a assistência social no município de Aracaju, ela hoje trabalha com 32 unidades de atendimento, né? Que são os centros de referência da assistência social. Nós temos 16 CRAs espalhados hoje na cidade, né? Os centros de referência especializados da assistência social, né? Que nós temos hoje 4 centros na cidade, né? Nós temos um centro especializado para mulheres vítimas de violência, né? Nós temos abrigos, né? Que os abrigos é quem acolhe, né? Crianças e adolescentes que estão sob a tutela da justiça, né? Que acolhe idosos, né? Então, nós temos aí 2 casas-lares que acolhem idosos, né? E que não tem sido suficiente, né? É importante frisar que essa é uma demanda crescente na sociedade, né? Em especial também na nossa cidade, né? Hoje a gente vive uma sociedade com um processo de isolamento imenso dos nossos idosos, né? Nós temos aí 2 casas de passagem que acolhem a população em situação de rua, né? Temos um centro POP também, que é para atendimento à população em situação de rua, né? Então, assim, existe toda uma rede de proteção social, né? Para atender as mais diversas vulnerabilidades, né, do cidadão no município de Aracaju, né? E rede essa, muitas vezes, desconhecida pela própria sociedade, né? Quando se fala em assistência social, há uma tendência muito grande, né? A lógica e o conceito que as pessoas têm de assistência social ainda é aquela lógica da época do favor, da benemerência, né? E não do direito, que é um direito, né, que qualquer cidadão que passa por vulnerabilidade, ele deve ter acesso, né? E aí uma outra coisa que eu acho que é importante, Narciso, frisar, né, é que também quando a gente fala em assistência social, né, até em função dessa cultura histórica que se tem dessa política pública, é que é uma política para os pobres, né? E não, né? Os pobres, eles são nossa prioridade, né? Mas ela é uma política para qualquer cidadão que dela necessita, né? Eu gosto sempre de citar a questão da violência contra a mulher, né? A violência contra a mulher, ela perpassa todas as classes sociais. Então, nós atendemos não apenas a mulher pobre, né? Nós atendemos as mulheres de todas as classes sociais que passam por essa situação, né? Eu acho que isso retrata bem, né, o que é a política pública da assistência social, né? Que ela não é uma política exclusivamente para o pobre. Eles são nossas prioridades, mas ela é uma política pública para todo cidadão que dela necessita. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã a secretária municipal de assistência social, a Rosária Rabelo. Já tem alguns ouvintes aqui enviando perguntas para a Rosária. Rosária, em termos de acolhimento dos moradores de rua, recentemente a gente viu algumas reclamações feitas por movimentos que dão apoio a
esses moradores e que fazem atendimento com relação à estrutura do Centro Pop e de outros espaços também. Como é que está essa situação e como é que a Prefeitura tem enfrentado essa realidade? Então, veja bem, nós temos na assistência social alguns espaços, né, que ainda não são espaços próprios, né, da Secretaria de Assistência Social. São espaços locados, né, que de fato a gente passa por essas dificuldades, né, mas nós conseguimos fazer uma captação de recurso grande, né, onde nós estamos em processo de organização dessas licitações para que a gente possa, né, construir os espaços próprios da Prefeitura de Aracaju. Então, por exemplo, nós temos uma emenda parlamentar do senador Alessandro, onde a gente vai estar construindo o Centro Pop para a população em situação de rua, né? Mas, independente disso, onde hoje funciona esse espaço, né, nós estamos iniciando ainda esse mês uma grande reforma no centro onde hoje funciona o atendimento para a população em situação de rua, enquanto a gente efetiva a construção do novo espaço, né? E assim tem acontecido em outros espaços. A gente tem começado uma renovação nesse sentido. Nós entregamos recentemente 2 centros de referência da assistência social, um na Jabutiana, né, que atende a todo aquele território, né? Nós entregamos um outro no 17 de março, entregamos uma casa lá para idosos também no 17 de março. Né? Estamos em processo de reforma de alguns espaços, né? Como o CRAS Gonçalo Hollenberg Leite, o CREAS Gonçalo Hollenberg Leite, né? Então, assim, e temos ainda algumas entregas para serem feitas até dezembro. Nós vamos estar inaugurando agora em setembro o primeiro centro-dia do idoso do estado de Sergipe, né? Que é aqui em Aracaju, onde esse idoso que vive em isolamento, eles possam passar o dia conosco, né? E só retornam para casa à noite, né? Nós temos aí também, vamos inaugurar ainda agora entre setembro e outubro, o Centro de Referência da Assistência Social do 17 de março, né? Que eu acredito que também vai ser o maior CRAS do estado de Sergipe, né? Então, assim, a gente começa esse processo de renovação dos espaços, o que vai, né, qualificar o atendimento, né, da política pública de assistência social na cidade. Agora, toda essa programação, pelo que a gente vê, tem muita coisa que vai ser entregue ainda só no próximo ano, de obras que serão realizadas. A Prefeitura deixa com organização, com dinheiro em caixa, etc., para a próxima gestão? Sim. Né, todas essas obras que ainda está em processo de licitação, que não vai dar tempo iniciar a construção esse ano, nós estamos deixando já com dinheiro em caixa, recurso garantido, para que as obras possam ser iniciadas já no início do próximo ano. Estamos entrevistando Rosária Rabeiro, secretária municipal de assistência social. O Jornal da Fã é um oferecimento da Saman. Não adianta comparar, só na Saman. Fiat tem oferta, tem vantagem e tem descontos. A única Fiat com DNA sergipano, marcados por sua identidade forte e resiliente. Aqui você tem tudo para sair com o Fiat que mais combina com você. Desde carros compactos e econômicos até SUVs e veículos familiares espaçosos. Sergipano mais Fiat, a junção perfeita de história e tradição. Então não perca tempo. Vá direto na Saman. Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Pensando em comprar um lote ou construir sua casa na Barra dos Coqueiros? O próximo lançamento da Urbana Incorporadora tem uma vista incrível. Acesse meurbane.com.br e saiba mais. Cara Rosária, alguns municípios, além do cadastro único, têm uma espécie de complementação de Bolsa Família Municipal, de reverter um valor que poderia ser dado em cesta básica num cartão de assistência. Aracaju tem algo nesse sentido? Sim, nós temos o programa AME, né, que também foi implantado o ano passado. É um programa
para atender 1.500 famílias que não têm nenhum tipo de benefício. São famílias que não conseguiram acessar ainda o Bolsa Família nem nenhum outro tipo de benefício, né? Então, Aracaju tem, né, esse programa de transferência de renda que é para atender exatamente essas famílias. O Alves da Atalaia pergunta aqui: gostaria de saber da secretária Rosário o que está vindo de novo neste recadastramento do Cadastro Único do Ministério da Assistência Social para ser implantado depois das eleições municipais. O que sua gestão tem feito para dar uma melhor assistência aos moradores de rua em nossa capital? Veja bem, o cadastro único, né, os municípios, eles apenas fazem a inserção das famílias. É um cadastro que é um cadastro nacional, ele é controlado, né, e coordenado pelo governo federal, né, e é um cadastro que, no momento, ele passa por toda uma requalificação, porque no governo anterior ele foi completamente desqualificado com a questão do auxílio emergencial, né? Então, nesse momento, o governo federal ele faz um rastreamento de todas as famílias que estão dentro desse cadastro, né, para que, de fato, né, os programas que são atendidos por esse cadastro, eles atinjam efetivamente as famílias que mais precisam, né? Nós tínhamos, por exemplo, um número muito grande, né, de unipessoais, né, que são famílias de uma única pessoa dentro do cadastro. O que é que foi identificado, né, mais recentemente dentro do Cadastro Único? De que as famílias, né, elas se dividiram dentro do cadastro como uma forma, né, da mesma família receber vários benefícios, né? A gente entende que também isso é uma estratégia das famílias, muitas vezes por sobrevivência, né? Mas isso tira, né, o direito de outras famílias que também têm direito de ter acesso, né? Com relação à população em situação de rua, nós estamos, no momento, iniciando um processo de capacitação, né, com os nossos educadores que fazem a abordagem social à população em situação de rua, para que a gente possa requalificar, melhor atender, né, a esse morador, né? Nós fizemos uma parceria recente com o governo do estado, no sentido de implementar a refeição que é dada, né, a essa população em situação de rua no Centro Pop, né? Houve um aumento crescente, né, da pandemia para cá, né, desse público nas ruas da cidade, né? E aí, assim, nós gostaríamos de fazer um recorte também, né, colocando que hoje o perfil da população de rua é um perfil que se modificou bastante, né? A população em situação de rua que a gente tinha há alguns anos atrás era aquela população que vinha para as ruas, né, em busca, né, meramente da alimentação, né? Era uma população que apresentava como vulnerabilidade unicamente a renda. Hoje não. Hoje a gente tem uma população em situação de rua, com a saúde mental comprometida, né? Portanto, assim, é um segmento, né, que necessita não apenas da política pública da assistência social, né, mas é preciso ter uma política transversal, uma política intersetorial para atender esse cidadão, porque ele traz a vulnerabilidade da renda, ele traz a vulnerabilidade do emprego, ele traz a vulnerabilidade da saúde mental, né, da convivência familiar, né? Então, assim, e hoje a gente tem também um outro elemento nas ruas da cidade, que é o migrante, né? Por exemplo, na nossa casa de passagem de acolhimento, nós temos diversos venezuelanos, né? A gente hoje tem nas ruas da cidade não apenas
aquele que tem a vulnerabilidade da renda, né? Por incrível que pareça, nós temos advogados, nós temos aposentados da Petrobras, né? Então, assim, é uma situação extremamente complexa. Recentemente, nós tivemos em São Paulo numa discussão sobre a população em situação de rua no país inteiro, né? E é uma situação complexa que desafiante para todos os governos, né? Só para vocês terem uma ideia, São Paulo hoje tem 26 mil cidadãos morando nas ruas da cidade. Aracaju, nós temos hoje, dentro do cadastro único, né, 1.053, né, cidadãos, né, em situação de rua na cidade de Aracaju. Nós vamos estar realizando agora em setembro, aí em parceria também com os movimentos sociais e com a Universidade Federal de Sergipe, o censo da população de rua da cidade de Aracaju, onde isso, né, vai nos dar a base, né, para identificar quais são as reais demandas dessa população e de que forma nós vamos repensar nossa atuação e requalificar os serviços para atender a essa população. Quando a gente fala em população em situação de rua, a gente lembra também das crianças e adolescentes que vivem nos sinais, especialmente chamando a atenção ou vendendo alguma coisa ou naquele processo de mendicância mesmo. E aí eu gostaria de saber, tem sempre aquela polêmica, as pessoas perguntam, cadê a assistência social, cadê os conselhos tutelares? Queria que você falasse um pouco sobre como é que a assistência social está dando atenção a isso, mas você vai falar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Vamos aqui a essa segunda etapa da entrevista com a secretária Rosária Rabelo, daqui a pouquinho Magna Santana com Mulheres na Política, ao lado da Tatiane Araújo, que vai trazer aqui um pouco da sua história, das suas pretensões aí neste pleito de 2024. Mandar abraço aqui para o Amostradinho do Givaldinho do Santa Teresa, tá ouvindo o programa lá em São Paulo. Rapaz, amostradinho ele, rapaz. Diz que tô aqui no frio, com saudade do calor do Nordeste. Sei, me conte outra. Me conte outra, que eu queria estar aí nesse friozinho também, nessa saudade, viu? Muito obrigado, meu caro Givaldinho, pela audiência de sempre. O professor Cristiano Aires, Rosária, diz aqui, explique melhor, não entendi. Aposentado da Petrobras, morador de rua, ele perdeu a aposentadoria? Profissional liberal, pessoas formadas em nível superior, morador de rua, situação vulnerável por diversos fatores sem trabalho. Já vi muitos casos e relatos em São Paulo. Fiquei surpreso. Muito obrigado. Pede aqui ele, professor Cristiano Aires. Por favor, Rosária. Então, professor, passa um pouco pelo que eu coloquei aqui Saúde anteriormente, mental. né? O que leva a pessoa às ruas não é meramente a vulnerabilidade de renda, são N fatores. É o isolamento da família, né? Nós percebemos muito isso, a solidão que essas pessoas passam, a saúde mental, né? Nós temos hoje uma parcela desse segmento nas ruas que são usuários, né, de drogas, né? Então, assim, são N fatores. É a desagregação familiar que muitas vezes leva o cidadão também para a rua, né? E ali a gente costuma dizer muito nas discussões com relação à população em situação de rua que a rua ela é amiga, ela não é inimiga. Ela proporciona, às vezes, o conforto que o cidadão está buscando e que, às vezes, ele não encontra nas suas relações sociais e não encontra nas suas relações familiares, né? O que parece ser um contrassenso para quem tem uma vida normal ou equilibrada, psicologicamente, etc., se torna uma vida real para quem foge desse isolamento, dessa solidão. Isso, exatamente isso, Narciso. Então, assim, por isso o grande desafio hoje de trabalhar com a população em situação de rua, né? Há 12 anos atrás, né, 12, 15 anos atrás, quando eu estava gestora na gestão, na outra gestão de Edivaldo e do ex-prefeito Marcelo Deda, né, nós tínhamos uma população em situação de rua menor e uma população que trazia como demanda meramente a vulnerabilidade de renda. Hoje não. Hoje nós temos uma população que ela traz uma diversidade de demanda para as ruas, né?
O professor Roberto Silva diz aqui, por favor, questione a secretária, por que Aracaju e o governo de Sergipe não aderiu à Política Nacional de Atendimento à População em Situação de Rua? O governo federal tem R$ 1 bilhão para investimentos em política para a população em situação de rua e a liberação desses recursos passa pela adesão à Política Nacional. Veja bem, nós estamos fazendo essa adesão agora, né? Nós tivemos uma reunião a semana passada no Tribunal de Contas, aí junto com o Ministério de Direitos Humanos. O Plano Nacional para a População em Situação de Rua é um plano que ele foi aprovado, na verdade, agora em dezembro de 2023. No nosso país, né, até então, nós temos duas capitais, que é o Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que fizeram adesão, e Aracaju nós estamos no processo burocrático de adesão ao plano, né? E, na verdade, nós, inclusive, questionávamos nessa discussão que tivemos a semana passada, né? Esse 1 bilhão são recursos que já vêm. Não é recurso novo, né? E isso é preciso ficar claro, porque quando a gente... O governo anunciou como novo, pois foi? Pois é, 1 bilhão. Então, assim... Está virando moda no governo fazer determinados anúncios daquilo que já existe. Você imagina que realmente é dinheiro novo que vem, mas efetivamente não é. É o que já é, de fato, repassado pelos diversos municípios, pelos diversos ministérios, aliás, né, para diversas políticas públicas, pelo governo federal, né? O que tem de dinheiro novo são alguns editais que o Ministério dos Direitos Humanos eles lançam, né, para que você possa acessar. Só que, assim, edital, né, são ações pontuais, né, que ela tem começo, meio e fim. E a política pública não é uma ação pontual, né? É uma ação contínua. O tenente Ananias diz aqui, a secretária Rosária foi feliz ao ressaltar que a população em geral tem direito, mas os mais vulneráveis necessitam de uma atuação privilegiada dos gestores. Vamos à participação do Cristiano também, vamos lá. Narciso Machado e todos os ouvintes dessa grande audiência. Bom dia, secretária de Assistência Social, Rosária Rabelo. Eu gostaria primeiro de parabenizar o trabalho do CRAS João Oliveira Sobral nessa nova gestão, mas também cobrar uma reforma e uma ampliação daquele espaço que tem a nossa comunidade aqui, Santos Dumont, Bugio, parte de Jardim Centenário, que precisa também, que teve uma das salas, o teto que caiu. A nova diretora, dona Edna, tem feito um trabalho muito gratificante, muito importante, de retomar das visitas nas comunidades, creio que orientação sua, né, e da atual gestão. E aí, com isso, a gente tem que parabenizar o esforço de toda a equipe, trabalho que tem feito junto à comunidade. Mas é preciso de uma reforma, uma ampliação do espaço, principalmente lá atrás no auditório, para ficar mais ventilado. Aqui quem fala é Cristiano Conselheiro, do bairro Santos Dumont, usuário do CRAS João Oliveira Sobral. Muito obrigado. Agradecendo também aos ouvintes que estão interagindo conosco aqui através do YouTube, o professor Oswaldo Pinheiro, o Josenilton Cruz, o Sérgio Viana, a Mariúcha Pinheiro, que lembra a vitória do Vascão, o Lindeval Prado, que manda aqui um abraço para o doutor Adir Machado, o Zé Roberto lá no JK e a Cristiane Gonzalez, a enjoada flamenguista, que diz aqui, estou ligadinha no Jornal da Fã. Rosária, uma profissional que tem uma trajetória exemplar na política de assistência social de Aracaju. Muito obrigado, minha cara Cristiana Gonzalez. Flamenguista enjoada essa, viu? Rosária, fica à vontade. Então, Cristiano, nós estamos fazendo todo um levantamento, né, de toda a rede que precisa passar, né, por uma reforma. E o CRAS João de Oliveira Sobral é um desses CRAS, né, que está no nosso radar. Inclusive, nós estamos fazendo o levantamento do custo da reforma, dessas reformas, para que possamos deixar prontas, né, aí para corrermos atrás de captação de recursos para essas reformas, né? Algumas unidades já estão em processo de licitação, como eu coloquei aqui anteriormente, com recurso garantido em caixa,
né? Infelizmente, o João de Oliveira Sobral, Ainda né, não está dentro. ainda não está dentro disso, né? Mas a nossa intenção é deixar, né, todo levantamento, né, do custo, né, da reforma dessas unidades para que, e se possível ainda, né, captar algum recurso para deixar aí para que a próxima gestão possa viabilizar, né, essas reformas, né? Mas o que eu quero dizer, né, é que, na verdade, com, é, com o que nós já temos em caixa de recurso para essas novas reformas, né, a gente fecha esse ciclo na prefeitura, né, com 50% das unidades de assistência social aí renovadas, né? O Lucas Santos está ouvindo lá em Brejo Grande e diz aqui: que entrevista técnica e excelente. Parabéns, Narciso. Muito obrigado, Lucas, pela audiência de sempre. Rosária, para a gente encerrar, essa situação das crianças nos sinais e essa cobrança que sempre vem da sociedade, o papel do Conselho Tutelar, da assistência social nisso. Como é que está essa realidade? Então, nós temos também a abordagem que a gente faz, né, nas ruas da cidade, identificando essas crianças, encaminhando para o Conselho Tutelar, né? E aí, assim, eu acho que é importante nós deixarmos aqui claro, né, de que a gente não pode retirar à força essas crianças da rua, né? O Conselho Tutelar, ele tem um papel, né, de notificar essa família, né? É o papel do Conselho Tutelar. Nós estamos fazendo, Narciso, um levantamento, né, nas feiras livres, né, da cidade, porque é onde nós mais temos crianças, né? E, assim, a questão do trabalho infantil também, né, nós temos um problema cultural na sociedade, onde a sociedade diz assim, é melhor estar trabalhando do que estar fazendo outra coisa, né? Então, isso também é cultural na sociedade, quando a gente faz algum tipo de campanha de combate ao trabalho infantil, né? Então, nós estamos finalizando esse levantamento nas feiras, né? Trabalhando aí em conjunto também com a Universidade Federal do Sergipe, porque a gente entende que é preciso trazer a academia para nos ajudar, né, a estudar essas situações e encontrar as alternativas de combatermos isso, né? Apesar de que eu entendo que a educação tem um papel fundamental nisso, né? Eu acho que a gente, de fato, só vai conseguir eliminar isso quando nós tivermos efetivamente 100% de escola integral, né? Por quê? Né? Hoje nós temos ainda, né, escolas em tempo integral, né, muito poucas, né? No campo da assistência social, nós temos o que a gente chama de serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que é o atendimento a essas crianças no contraturno da escola, mas nem sempre a gente consegue segurar essas crianças nesse serviço, né? E quando consegue, muitas vezes a criança passa a semana conosco, mas quando chega no final de semana, elas estão aonde? Nos sinais e nas feiras livres, né? Então assim, é um trabalho que ele precisa ser conjunto, né, com outras políticas públicas, para que a gente consiga, né, eliminar essa situação no nosso país. Rosária, obrigado pela participação aqui, por esse balanço trazido para a sociedade. Espaço sempre aberto, vamos continuar aí abordando. Sempre que tiver algum fato novo, traga para a gente aqui, para a gente poder trazer essas informações para o povo aracajuano. Eu agradeço, Narciso, e me coloco inteiramente à disposição, à sua disposição, à disposição dos seus ouvintes, né, para que a gente possa estar trazendo informações, esclarecimentos a uma política pública, né, ainda tão invisível, mas tão importante e tão necessária, porque a gente vive numa sociedade e num país ainda muito desigual. Verdade. Obrigado pela participação, Rosária Rabelo, secretária municipal de Assistência Social do município de Aracaju.